Boa noite, esse é o programa Direito em Sua Casa. O programa que leva a informação jurídica para dentro do seu lar. Venha cada vez mais participar conosco, traga as suas perguntas, suas indagações, que nós traremos aqui profissionais gabaritados para estar respondendo aquelas dúvidas do seu dia a dia, do seu cotidiano, que tem, evidentemente, um cunho jurídico. Na noite de hoje, nós trouxemos mais um profissional de um gabarito imenso, o Júnior César Dias, que é o presidente da FETEC, que é a Federação dos Trabalhadores do Paraná, Empresas de Crédito. Então é um profissional bastante gabaritado, que vai entrar, evidentemente, no assunto ainda da greve dos bancários, como fizemos na semana passada, mas vamos falar um pouco mais aí do direito do consumidor, neste momento de greve, quem ele pode buscar, de que forma ele pode fazer para pagar uma conta, uma fatura que está em atraso, enfim. Antes de mais nada, Júnior, eu quero agradecer imensamente a tua presença, que vem certamente a brilhantar o nosso programa aí, certamente será bastante esclarecedor aos nossos telespectadores. Muito boa noite, obrigado pela tua presença aqui. Obrigado, de César, Marcelo Giovanni. Nós da FETEC Paraná que agradecemos o convite, até porque a gente sabe que esse programa tem o objetivo de conversar com a população sobre os problemas ou os desentendimentos ou os mal-entendidos, na verdade, melhor dizendo, sobre o nosso processo de paralisação. O Júnior, que vem aqui com a camisa da exploração, não tem perdão, que, evidente, vamos entrar um pouquinho no assunto da greve, porque aí já está mais de uma semana em andamento a greve dos bancários, mas toda a negociação, ela passa, evidentemente, nas tuas mãos, né? Até mesmo por ser presidente aí da FETEC. Isso. Nós nos organizamos da seguinte maneira. Temos o Comando Nacional, que é composto por todas as federações filiadas à CUT. Temos os grandes sindicatos também, os presidentes dos grandes sindicatos, que fazem parte do comando. E esse comando representa mais de 90% dos trabalhadores bancários no país. Então, é um comando bastante representativo, que, na verdade, filtra toda a vontade e as necessidades dos bancários para a mesa de negociação. Nesse momento assim de turbulência, muita gente reclamando, muita gente não entende o porquê da greve. Vamos partir direto do princípio aí da questão do consumidor. Está lá com a sua fatura para pagar, como é que ele pode proceder para fazer esse pagamento, tendo em vista aí que agências estão fechadas. Enfim, vamos tentar esclarecer um pouquinho isso para o consumidor, né? Porque realmente ele é bastante prejudicado aí quando ocorrem as greves, não só, né, no meio bancário, mas todas as outras aí que nós vemos, no meio judiciário, recente agora a greve junto à INSS, enfim, todas elas causam um prejuízo muito grande, né, para a população. Perfeito. A greve, quando ela chega no seu ápice, os problemas começam a acontecer. Inicialmente, lógico que a população tem o entendimento, sim, que o trabalhador tem o direito à greve. E quando os bancários, por exemplo, entram em greve, é porque tudo mais já se esgotou. As negociações já se esgotaram. E é bom lembrar que nós entregamos a nossa minuta de reivindicação no dia 11 de agosto para os banqueiros. E a nossa data base é dia 1º. Então, tempo suficiente para que eles tivessem realmente elaborado uma proposta que contemplasse as nossas reivindicações. Não foi o que aconteceu. E quando está instalado o processo de greve, obviamente que um problema ou outro, um correntista, um usuário ou outro, vai ter problemas para resolver o seu problema. Mas os caixas automáticos hoje, e nós, enquanto bancários, nós queremos sim que a população tenha um atendimento de qualidade, mas nós queremos também mais bancários para atender a população. Porque o autoatendimento a gente não consegue fazer todos os problemas, não consegue resolver todos os nossos problemas. Ao passo que se nós tivéssemos mais bancários para atender a população, não teríamos a necessidade, por exemplo, de ficar 20 ou 30 minutos numa fila de banco. Não teríamos a necessidade, por exemplo, de todas as vezes que tiver dias de pico para pagamento ou recebimento, trabalhadores bancários chegam a ser agredidos
pela falta de trabalhadores para atender a população. Então, esse é um dos problemas também que nós gostaríamos de resolver com os banqueiros. A pauta de reivindicação ela não se limita, evidentemente, aos 16%, né? Mas se entra muito na questão de metas abusivas, todos os transtornos psicológicos que hoje são patentes, né? Na boa parte dos bancários que sofrem demais. Mas eu vou passar a palavra também ao colega Marcelo, que também quer fazer algumas indagações aí, para que fique cada vez mais claro para a população do porquê da greve, que é um direito constitucional, isso deve ficar bem claro. E para que ela ocorra, há toda uma negociação anterior. Não se chega simplesmente de um dia para o outro e fala, não, hoje nós estamos de greve. Não, houve toda uma negociação. Então, o que está sendo buscado é mais do que justo. Mas, por favor. Né? Boa noite a todos. Boa noite aqui ao nosso querido companheiro Júnior, que nos agracia com essa entrevista. O Estado permite que as partes, na negociação coletiva, busquem a solução sem que haja conflito. E eu queria, assim, para o telespectador entender um pouquinho, Júnior, que você falasse, que eu sei que você faz parte do comando do movimento de greve e você está à frente da negociação com os banqueiros. Primeiro, qual é a postura dos banqueiros na negociação com vocês? E segundo, assim, o mote de campanha de vocês, que está na sua camiseta, na questão da exploração, não tem perdão, que é a campanha nacional dos bancários, demonstra no seu bojo que não é só questão salarial, como bem destacou de César. Mas então eu queria, assim, que você falasse um pouquinho do ponto de vista do comando de greve, o que vocês estão buscando e as negociações com os banqueiros, para onde que elas caminham e se há algum sinal de que haverá transigência, eles vão sentar para conversar, para que as pessoas entendam também que pode estar havendo uma truculência exatamente em um segmento que está dando, como dizem no jargão, braçadas nos lucros. Os lucros são públicos e notórios dos bancos. Em qualquer tipo de estado, que seja fora de crise ou dentro de crise, os banqueiros estão dando de braçada em bilhões de lucro líquido. E assim parece que a proposta é uma proposta acanhada para os trabalhadores que salta aos olhos. Queria que você do movimento de greve nos falasse um pouquinho disso, Júnior. Perfeito, Marcelo. Para exemplificar um pouco da postura dos banqueiros na mesa de negociação, eles apresentaram para nós uma proposta de 5,5%, que não cobre nem a inflação do período. Mas para os diretores dos bancos, já sim sabemos que tem uma proposta de aumento de 81% dos seus rendimentos. Então, isso já é um desrespeito já de saída com os trabalhadores em mesa de negociação. Em relação ao direito de greve, nós temos vários piquetes de convencimento. Todas as manhãs nós estamos à frente dos locais de trabalho para conversar com os trabalhadores. E os trabalhadores já entenderam a necessidade da paralisação. A nossa greve é uma greve crescente, a cada dia. E, justamente, no momento da negociação, onde os banqueiros dizem para nós que essa medida que eles estão tomando, de não chegar nem na reposição da inflação, e ainda na contrapartida, na contramão da lucratividade que eles estão tendo, querem reduzir o número de trabalhadores, para nós a gente só faz uma leitura. Não querem contribuir em nada com a economia do país. Os banqueiros, nós sabemos, eles não produzem nada. Aliás, só tem um capital especulativo. Justamente pela lucratividade que tem, a empregabilidade dos banqueiros deveria ser muito maior. O Itaú hoje mesmo, a gente até não gosta de citar nomes de bancos, mas é um banco que tem hoje 80 mil trabalhadores, mas tem uma lucratividade que sobe ano a ano e tem ainda, recentemente, um dos diretores do Itaú disse que vai reduzir o quadro em 30%. Ou seja, os trabalhadores que lá ficarem, como é que vão ficar? Qual é a qualidade e a estrutura que terão para poder desempenhar o seu dia a dia? Então, isso tudo que os banqueiros têm feito, não só para os bancários, mas para o conjunto da sociedade, é um problema que nós gostaríamos que a sociedade nos ajudasse a resolver. Que a sociedade, então, inclusive, se dispusesse a discutir com os bancários. Porque
da mesma maneira que os bancários são, lá no seu dia a dia, são vítimas da ganância do banqueiro, não tenha dúvida que a população, os correntistas, são vítimas também, por conta dos altos juros, por conta das altas tarifas. A gente está cansado de dizer que só com tarifas e as taxas que são cobradas, cobre 1,5 vezes a folha de pagamento dos bancários. Isso de praticamente todos os bancos. Então, não chegar numa reposição total da inflação é, no mínimo, um desrespeito. Não só com os bancários, porque os bancários acabam indo para a greve, mas também com a população, que fica prejudicada em alguns momentos. Mas sabe que eu acho importante citar, falou do Itaú, por mais que tenha dito que não seria interessante mencionar o nome dos bancos, porque isso nós vemos de forma generalizada. O escritório ao qual o Marcelo faz parte, o Declatra, em parceria com os sindicatos bancários de Curitiba, fez um trabalho junto a empregados do HSBC, os bancários do HSBC. Hoje você tem até um portal onde você busca vítimas do HSBC, onde nós vemos que ali não só essa questão da defasagem salarial, mas uma cobrança exacerbada de metas. Você vê trabalhadores bancários adoecendo cada vez mais. É um problema hoje crônico. Então, por mais que seja muito desgastante para a população em geral, a greve, é desgastante para mim, que preciso também pagar minhas contas, é desgastante para o Marcelo, é desgastante para vocês mesmos, né? E talvez para vocês seja mais, mas ela se faz necessário, e é importante deixar claro aqui que houve negociação anterior. Não se chegou de um dia para o outro e simplesmente vamos fechar as portas porque nós queremos reajuste, nós queremos alguns benefícios a mais. Então isso é importante deixar claro, Júnior, porque para que a população realmente entenda que não é simplesmente se jogar ao léu algumas reivindicações, não. Os 5,5% não corresponde sequer à inflação no período, que é o que os bancos querem dar a vocês, né? Isso. Olha só, quando a gente começa a elaborar a nossa minuta de reivindicação, todos os bancários do Brasil são consultados. E lá tem várias opções, logicamente, e algumas sugestões, inclusive, tem campos abertos para sugestões. E todas as opções que chegam para nós dão conta do índice, logicamente, mas tem uma preocupação cada vez maior com a questão da saúde e condições de trabalho. E isso está no dia a dia, nas agências, é visível para os clientes. Mas tem os setores de retaguarda, que também têm os seus problemas. E esse conjunto de problemas que a gente leva para a mesa de negociação. De certa forma, todas as vezes que, se a gente pegar nos últimos 10, 15 anos, os bancários fizeram greve para poder chegar num acordo com os patrões. Perfeito. Mas, até chegar na greve, nesse ano, por exemplo, nós já tivemos 5 rodadas de negociação. Então, nessas 5 rodadas de negociação, a gente tem lá pautado os banqueiros na objetividade, mas a objetividade do outro lado não acontece. As nossas demandas são objetivas, agora o retorno não é objetivo. E é justamente isso que nos faz não ficar sem opção e ter que ir para a greve. Agora, de maneira geral, os banqueiros hoje não têm muitos argumentos para dizer que a nossa greve é legal, porque a lucratividade deles é muito grande. Não tem setor na economia hoje que tenha lucratividade que tenha os banqueiros. E no primeiro semestre, a lucratividade já foi muito grande em relação ao primeiro semestre do ano passado. E a previsão para o segundo semestre desse ano é para que a lucratividade seja ainda maior do que foi o ano passado. Então, assim, não tem, com crise ou sem crise, os banqueiros têm a lucratividade que têm, mas não querem dar o seu retorno para a sociedade. E é bom lembrar também que, para atuar, todos os bancos, para atuarem no país, é feita uma concessão para que eles possam atuar no país pelo governo federal. E essa concessão, para que eles consigam essa concessão, tem algumas contrapartidas, inclusive sociais. E que, no nosso entendimento, talvez os empregos na cabeça do banqueiro seja
contribuição social, mas é muito pouco. Em cima do que eles lucram, é quase nada. Aliás, eles estão devendo para a sociedade mais empregos. Não, sem dúvida alguma, né? É um paradoxo aí, né? Diante de toda a situação que nós vivemos no país, toda a crise, e ver os bancos lucrando cada vez mais às nossas custas, né? Não só do trabalhador, mas às nossas custas, nós clientes dos bancos. Então vamos aí para as considerações finais. Eu já vou te agradecendo muito, Júnior, pela tua participação, pelos esclarecimentos, para poder levar ao nosso telespectador, tirar deles as dúvidas que certamente aparecem aí no dia a dia, principalmente nesse período aí turbulento de greve, né? Te agradecendo sobremaneira a tua vinda. Nós é que agradecemos mais uma vez. E esse mote desse ano, exploração não tem perdão, é justamente nesse viés. Os banqueiros exploram não só os trabalhadores, mas exploram também a sociedade. E vai chegar uma hora que a sociedade não vai mais tolerar isso. Eu acho que já chegou o momento que a sociedade já está muito mais do lado dos trabalhadores do que defendendo, obviamente, os banqueiros. Mas, assim, os trabalhadores, de maneira geral, os trabalhadores bancários, já perceberam isso há muito tempo, que a nossa categoria ela tem uma convenção coletiva nacional, não é à toa. Inicialmente, as negociações elas se davam regionalizadas, né? Até tem um item que é muito polêmico nos direitos dos trabalhadores bancários, que é o 14º salário. Bahia e Rio Grande do Sul têm o 14º salário, mas isso é remanescente ainda da época onde eles faziam as negociações separadas. Hoje, como nós temos uma convenção coletiva nacional, não é possível, nós não conseguimos avançar ainda para esse direito. Mas isso só estou exemplificando da diferença que tem uma convenção coletiva nacional e uma convenção coletiva regionalizada. Hoje, nós podemos dizer que os bancários eles têm o mesmo salário praticado de norte a sul do país. Isso unificou muito a nossa categoria. E é isso que tem dado a força para fazer o enfrentamento aos bancários que a gente tem feito nos últimos anos. E os banqueiros já sabem que o bancário está organizado, a categoria está junto com os sindicatos e nós vamos fazer o enfrentamento preciso até que a gente consiga que os banqueiros resolvam, né? Nós vamos forçar uma negociação, porque até agora está paralisada as negociações e nós precisamos que eles retornem à mesma negociação. Os bancários estão abertos à negociação, os banqueiros é que não nos chamam. Por favor, doutor Marcelo, aí para nossas considerações. Fazendo as considerações finais, fica muito patente, muito claro durante a fala aqui do Júnior, que é presidente da FETEC, no seguinte sentido, que todo ano já se criou até uma lógica na população de que vai ter greve de bancos. E parece assim que sempre se culpabiliza o sindicato dos trabalhadores, mas ficou muito claro para mim que o sindicato patronal não faz rigorosamente nada, mesmo com esses lucros exorbitantes, para que também seja evitada a greve e que a população seja prejudicada também. Assim, tem que tirar um pouco do foco do sindicato dos trabalhadores e ver o papel dos banqueiros como buscando os direitos sociais, o direito do cidadão, o direito do consumidor. Então, a minha pergunta é no seguinte sentido, fazendo essa consideração, Júnior, aos trabalhadores que não paralisaram, que estão em dúvida se vão aderir ou não ao movimento paridista. Primeiro, o recado para esses trabalhadores: se tentará existir um piquete de convencimento, que é a conversa, que é o piquete legal, você que faz parte do movimento do comando de greve. E eu queria que você dissesse quantas unidades estão paralisadas no Estado e a quantidade de trabalhadores que nesse momento fizeram adesão à greve, não somente no Paraná, e se você tiver também um número nacional, porque a greve é nacional. Por favor, Júnior. Sim. No Estado, nós tivemos perto de 15 mil trabalhadores já, desde o início da greve até agora. Quantidade de locais paralisados, 873 já foram paralisados. Então, assim, a greve ela começa num número menor, logicamente, e à medida que os piquetes de convencimentos vão avançando, ela vai tendo uma abrangência maior. E é praticamente impossível você já ter greve em todos os locais de um dia para o outro.
Isso não é assim, é construído no dia a dia. Até porque, e aí respondendo a sua pergunta, Marcelo Giovanni, daquela bancária que ainda não aderiu, porque inicialmente eles ficam esperando que a campanha se resolva rapidamente, mas à medida que eles vão percebendo que não é possível resolver rapidamente, que o banqueiro vai ter que entender que nós precisamos voltar a negociar, eles acabam entendendo que o sindicato e os piquetes de convencimento estão lá justamente para garantir que ele também tenha essa compreensão e também acabe aderindo. E isso é feito de maneira muito simbólica, porque as portas estão abertas dos bancos, né? A porta de entrada está aberta. Os trabalhadores chegam de manhã para trabalhar, eles vão se deparar, logicamente, com os representantes do movimento sindical e colegas bancários que estão lá de outros bancos conversando com eles. Então, isso tem um valor muito grande para o trabalhador, porque ali a gente percebe a união na prática, que são trabalhadores bancários conversando com trabalhadores bancários de outros bancos, mas para dizer para ele, olha, nós estamos aqui para garantir que a nossa campanha salarial seja vitoriosa, mas você precisa estar junto. Então, é bastante... Isso até emociona, até, porque quando a gente está na frente de um banco, onde nós encontramos um forte esquema de polícia, um forte esquema de segurança do próprio banco, e você percebe que o trabalhador não se intimida com aquilo, então, assim, nós não podemos parar. Nós temos que avançar. E você só avança com a unidade. E é onde chega a vez do trabalhador bancário ou a bancária, que até aquele momento, determinado momento, ainda não aderiu, mas ele se depara com determinada situação e ele fala, pô, está na hora de eu fazer alguma coisa para ajudar essa situação a se desenrolar. Então, é bastante simbólico isso para nós. Mas, novamente, aí te agradecendo as tuas palavras, as tuas explicações, que certamente chegaram para o telespectador de uma forma bastante clara e contundente. Nós encerramos o programa Direito em Sua Casa, agradecendo a tua participação, telespectador, e venha cada vez mais caminhar conosco. O Direito em Sua Casa é o programa que leva a informação jurídica para dentro do seu lar. Muito boa noite.